Olá, seja bem-vindo ao canal Excels. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 34 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos os capítulos 17, 18, 19 e 20. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Araão, que tire os turíbulos que estão no meio do incêndio e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens consumidos pelo fogo tinham apresentado ao Senhor, e fez deles lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir em memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho à linhagem de Arão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo-lhe que acontecesse o mesmo que a Coré e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Ora, no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Araão. Matastes o povo do Senhor, diziam eles. E crescendo o tumulto, Moisés e Araão voltaram-se para o lado da tenda de reunião e viram a nuvem que a cobria, e apareceu a glória do Senhor. Eles foram e colocaram-se diante da tenda de reunião, e o Senhor falou a Moisés: Afastai-vos do meio dessa assembleia, pois vou devorá-la num instante. Prostraram-se por terra, e Moisés disse a Araão: Toma um turíbulo, põe-lhe fogo do altar, deita-lhe incenso por cima, e vai depressa ao povo para fazer expiação por ele, porque acendeu-se a cólera do Senhor e o flagelo começa. Araão, obedecendo à palavra de Moisés, tomou o turíbulo e correu ao meio da assembleia, pois a praga começava já no meio do povo. Deitou nele um incenso e fez expiação pelo povo. Colocando-se de pé entre os mortos e os vivos, deteve o flagelo. Com esse golpe morreram 14.700, além dos que tinham perecido na rebelião de Coré. Araão voltou-se para junto de Moisés, à entrada da tenda de reunião, e o flagelo terminou. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, que eles te deem uma vara por tribo, ou seja, 12 varas de todos os príncipes das 12 casas patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara, na vara de Levi escreverás o nome de Araão, porque haverá uma vara por tribo. Colocarás as varas na tenda de reunião diante do testemunho, no lugar onde me encontro convosco. Eis que a vara de meu eleito florescerá, e desse modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel contra vós. Moisés falou aos israelitas, e todos os príncipes lhe deram a vara, um de cada tribo, ou seja, 12 varas pelas 12 tribos, entre as quais também a de Araão.
Moisés as pôs diante do Senhor na tenda do testemunho. Voltando no dia seguinte, entrou no pavilhão e eis que tinha florescido a vara de Araão pela tribo de Levi. Tinham aparecido botões, saído flores e amadurecido amêndoas. Moisés levou todas as varas diante do Senhor aos israelitas. Eles viram o prodígio e receberam cada um a sua vara. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Araão para diante da tenda do testemunho, e seja ali conservada como um sinal para todos aqueles que quiserem revoltar-se, e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim, para que não morram. Moisés executou a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Os israelitas disseram a Moisés: nós pereceremos, estamos perdidos sim, estamos todos perdidos. Qualquer um que se aproxime do tabernáculo do Senhor morre. Acaso seremos todos exterminados? Função dos sacerdotes e dos levitas, capítulo 18. O Senhor disse a Araão: tu, teus filhos e tua família contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos no santuário. Tu e teus filhos contigo levareis a responsabilidade dos pecados cometidos em vosso sacerdócio. Farás aproximarem-se do santuário contigo os teus irmãos, a tribo de Levi e a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te ajudem quando estiveres com teus filhos diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que te é devido e o serviço da tenda, mas não se aproximarão dos objetos sagrados nem do altar, para que não morram, e vós juntamente com eles. Serão teus auxiliares e terão ao seu cuidado a tenda de reunião para fazer todo o seu serviço. Nenhum estrangeiro se aproximará de vós. Fareis o serviço do santuário e do altar, para que não venha de novo a cólera ferir os israelitas. Fui eu que escolhi os levitas, vossos irmãos, entre os israelitas. Dados ao Senhor, vós são de novo entregues para fazerem o serviço da tenda de reunião. Tu, porém, e teus filhos contigo, exercereis o vosso sacerdócio no altar e atrás do véu. Esse é o vosso serviço. O sacerdócio é um dom que eu vos faço. O estrangeiro que se aproximar será morto. Estipêndio dos sacerdotes. O Senhor disse a Araão: dou-te o que se reserva de tudo o que é separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebeste. Eis o que receberá das coisas santíssimas que não são queimadas. Todas as suas ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios de reparação, todas essas coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Tu as comerás em lugar santíssimo. Todo varão poderá comer delas, e serão para ti coisas sagradas. Eis ainda o que será teu, o que é tomado dentre os dons, dentre toda oferta agitada dos israelitas. Eu o dou a ti, a teus filhos e tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Todo membro de tua família que estiver puro comerá dessas coisas. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecem ao Senhor. O melhor de seu óleo, de seu vinho e de seu trigo serão para ti as primícias dos produtos da terra que trouxerem ao Senhor. Todo membro de tua família que estiver puro poderá comer delas. Tudo o que for votado ao interdito em Israel será teu.
será teu igualmente todo primogênito de toda criatura, homem ou animal, que os israelitas oferecerem ao Senhor. Ordenarás, não obstante, que se resgate o primogênito do homem, assim como os primogênitos dos animais impuros. O seu resgate será feito logo que ele tiver 1 mês, segundo tua estimação, à razão de 5 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário, que vale 20 gueras. Mas não farás resgatar o primogênito da vaca, nem o da ovelha, nem o da cabra. Esses são coisas sagradas. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura em sacrifício feito pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Sua carne será para ti da mesma forma que o peito agitado e a perna direita. Tudo o que é tomado das coisas santas que os israelitas oferecem ao Senhor, dou-o a ti, a teus filhos e tuas filhas, em virtude de uma lei perpétua. Essa é uma aliança de sal, que vale perpetuamente diante do Senhor, para ti e para toda a tua posteridade contigo. Estipêndio dos levitas. O Senhor disse a Araão: não possuirás nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Quanto aos levitas, dou-lhes como patrimônio todos os dízimos de Israel pelo serviço que prestam na tenda de reunião. Os israelitas não se aproximarão mais da tenda de reunião, para que não caia sobre eles o peso de um pecado que lhes cause a morte. São os levitas que farão o trabalho na tenda de reunião e que levarão a responsabilidade de suas faltas. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. Eles não terão herança no meio dos israelitas, porque lhes dou como herança os dízimos que os israelitas tomarem para o Senhor. Eis porque declaro que eles não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. O Senhor disse a Moisés: dirás aos levitas, quando receberdes dos israelitas o dízimo que vos dei de seus bens por vossa herança, tomareis dele uma oferta para o Senhor, o dízimo do dízimo. Essa reserva será como o trigo tomado da eira, como o vinho tomado do lagar. Desse modo fareis também vós uma reserva devida ao Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. E esta oferta reservada para o Senhor, vós a entregareis ao sacerdote Araão. De todos os dons que receberdes, separareis uma parte para o Senhor. Isto é, tomareis a porção consagrada do que houver de melhor em vossos dízimos. Dize-lhes também: quando tiverdes separado o melhor do dízimo, o resto será para os levitas como produto da eira ou do lagar. Podereis comê-lo com vossa família, porque é vosso salário pelo serviço que prestais na tenda de reunião. Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais. A vaca vermelha. Capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Araão: eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Dize aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha sem defeito, sem mancha e que não tenha ainda levado o jugo. Entregareis ao sacerdote Eleazar, o qual, levando-a para fora do acampamento, a imolará à vista de todos. O sacerdote Eleazar tomará o sangue do animal com o dedo e fará com ele 7 aspersões para o lado da entrada da tenda de reunião. A vaca será em seguida queimada à vista de todos. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote tomará pau de cedro, hisopo e carmesim
e os jogará na chama em que arde a vaca. O sacerdote lavará suas vestes e a banhará em água. Depois disso, voltará ao acampamento e será impuro até a tarde. Aquele que tiver queimado a vaca lavará suas vestes e se banhará de água e será impuro até a tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardada pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Esse é um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido a cinza da vaca lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Essa será uma lei perpétua para os israelitas e para o estrangeiro que habita no meio deles. Quem tocar o cadáver de um homem qualquer será impuro 7 dias. Deverá purificar-se com essa água ao 3º e ao 7º dia, e ficará puro. Mas se ele não se purificar ao 3º e ao 7º dia, não ficará puro. Tudo que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer e não se purificar, manchará a casa do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Não tendo corrido sobre ela a água lustral, ficará impura e sua impureza permanecerá sobre ela. Esta é a lei. Tudo que penetrar na tenda em que morrer um homem será impuro durante 7 dias. E igualmente tudo o que ali se encontrar. O vaso aberto, sem tampa, também será impuro. Se alguém, em pleno campo, tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos, ou em um sepulcro, será impuro durante 7 dias. Para quem se tiver assim manchado, se tomará da cinza da vítima queimada pelo pecado, e se despejará por cima dela dentro de um vaso água viva. Em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela um hisopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos, ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. O homem puro aspergirá o impuro ao 3º e ao 7º dia, e o purificará no 7º dia. Lavará suas vestes e a si mesmo, e à tarde será puro. O homem impuro que não se purificar será eliminado da assembleia, porque ele mancha o santuário do Senhor. Não tendo corrido sobre ele a água lustral, ele permanece impuro. Essa será para eles uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com água lustral deverá lavar suas vestes. Todo o que tocar a água lustral será impuro até a tarde. Todo o que tocar o impuro será manchado, e a pessoa que o tocar ficará impura até a tarde. As águas de Meriba. Capítulo 20. Toda a assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no 1º mês. O povo ficou em Cádiz, ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Araão, procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar em que não se pode semear e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira e tampouco há água para beber? Moisés e Araão deixaram a Assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Araão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas.
farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouve, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida disse o Senhor a Moisés e a Arão: Por que faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas? Não introduzireis essa assembleia na terra que lhe destino. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. Edom recusa passagem aos israelitas. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor. Ele nos ouviu e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos nem as vinhas e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos nem parar para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado o teu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra, do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e meus rebanhos te pagarei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: Tu não passarás, e veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. Morte de Araão. Partiram de Cádiz, toda a assembleia dos israelitas chegou ao Monte Hor. Nesse lugar, que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Araão: Araão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto terdes sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Araão e seu filho Eleazar e leva-os ao Monte Hor. Despojarás Araão de suas vestes e revestirás com ela o seu filho Eleazar. Araão será reunido aos seus e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao Monte Hor à vista da assembleia. Despojando Araão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Araão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo, e toda a assembleia, ao saber da morte de Araão, chorou durante 30 dias. Palavra do Senhor, graças a Deus.